Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido me entregou os papéis do divórcio e afirmou que eu o traí e que tinha provas, mas tudo isso foi armado pela minha sogra, que destruiu meu casamento e tentou roubar o dinheiro do meu ex. Assim eu, uma mulher de 25 anos, me divorciei do meu marido Zack, de 27 anos, este ano por algumas acusações falsas. Sempre suspeitei que a mãe dele estava envolvida, mas minhas suspeitas foram confirmadas devido a um erro dela há 6 meses. Pensei que Zack também tivesse recebido essa informação sobre ela, mas para minha surpresa, ele só descobriu agora e está em um grande dilema. Zack e eu nos conhecíamos desde a infância, pois morávamos no mesmo bairro. Nosso bairro era infame porque muitas famílias de baixa renda encontravam abrigo lá. Meus pais estavam passando por momentos difíceis devido à perda de seus empregos, então, para reduzir os custos, mudaram-se para lá comigo e minha irmã mais nova. A família de Zack morava lá há muito tempo. A mãe dele estava envolvida com substâncias e por isso ficava na casa dos pais, deixando Zack sob os cuidados deles, com seu pai biológico desaparecido. Zack era mais velho que eu na escola e era um estudante extremamente brilhante, então nos ajudava, a mim e a minha irmã, em troca de eu ajudá-lo com suas tarefas. Foi assim que nossos pais ficaram sabendo da nossa amizade, que logo se transformou em um relacionamento. Alguns anos depois, Zack se formou e se mudou para a faculdade. Ele recebeu alguns fundos dos avós e cobriu o restante com uma bolsa de estudos. Sua mãe, de quem ninguém sabia em que trabalhava, estava sempre ausente e nem sequer se despediu dele. Zack costumava me fazer videochamadas de vez em quando da faculdade, explicando como as coisas funcionavam do outro lado da cidade, mas as chamadas começaram a diminuir com o tempo. Fiz muitos esforços para manter contato, mas ao perceber que não havia nenhum esforço por parte dele, recuei. Pouco depois, recebi uma mensagem dele e ele terminou comigo por mensagem de texto. Superar o término de um relacionamento tão longo foi difícil, mas me recuperei e trabalhei extremamente duro na escola. Por outro lado, meus pais haviam começado a se sair bem em seus empregos, conseguindo permanência. E agora era apenas uma questão de 1 ou 2 anos antes de nos mudarmos daquele lugar. A mãe de Zack estava falando mal de nós por todo o bairro, acusando-nos de conseguir dinheiro fazendo coisas ilegais. Depois de alguns desentendimentos com ela, meus pais decidiram acelerar o processo de mudança. 3 anos depois, minha faculdade organizou uma palestra com um jovem empresário em ascensão, cujo negócio estava crescendo, e fui convidada para moderar a sessão. Quando li a lista de convidados, percebi que não era outro senão Zack. Participamos da palestra e fomos tomar um café para nos atualizar. Ele me contou tudo, inclusive como sua mãe se casou com um homem extremamente rico no trabalho, que o adotou e financiou seu negócio. Falei sobre meu portfólio e ele me ofereceu um emprego. No começo, considerei muito desconfortável, então recusei a oferta, mas depois decidi aceitar após sua insistência repetida. As coisas estavam indo extremamente bem para mim no trabalho, e nos 6 meses seguintes, Zack e eu nos aproximamos mais. Uma noite, quando todos, exceto Zack e eu, já haviam saído, ele me pediu em casamento, dizendo que se arrependia de ter terminado comigo e não queria arriscar novamente apenas namorando. Estava muito emocionada e disse que sim. No dia seguinte, informamos a todos, mas sua mãe não ficou particularmente satisfeita. Ele organizou um almoço para que nos conhecêssemos, mas acabou sendo um desastre. Sua mãe foi gentil na frente dele, mas fez comentários depreciativos sobre mim quando estávamos sozinhas, chamando minha família e a mim de caça-fortunas. Lembrei a ela que saímos do bairro trabalhando duro e não escolhendo o caminho fácil ao se casar com um homem rico. Contei a Zack sobre os comentários de sua mãe mais tarde, e ele me pediu para ignorá-los. Nos meses seguintes, meu relacionamento com Zack se deteriorou devido ao fato de sua mãe encher sua cabeça e ele acreditar em grande parte do que ela dizia. Pedi a ele que confiasse em mim se quisesse que ficássemos juntos, e depois de muitos altos e baixos, fugimos e nos casamos. Sua mãe não ficou feliz por ter perdido o casamento, mas manteve a fachada na recepção. Zack e eu compramos uma casa e começamos nossa vida de casados lá. Um domingo recebi uma ligação da minha irmã pedindo alguns fundos iniciais para sua startup. Eu disse que pensaria a respeito e desliguei. Zack me ouviu falando e perguntou sobre o que era. Eu disse que daria à minha irmã algum dinheiro das minhas economias para sua startup. Ele se ofereceu para pagar o valor total sem fazer perguntas porque agora éramos uma família. Fiquei emocionada com seu gesto e concordei. Nos meses seguintes, o negócio da minha irmã foi por água abaixo. Zack começou a se preocupar com seu investimento no projeto dela. Sua frustração se manifestou em seu comportamento distante e rude comigo em casa. As brigas por questões pequenas aumentaram até o ponto em que paramos de falar para evitar tensões.
O estado estressante do nosso casamento atingiu seu pico quando ele esqueceu nosso primeiro aniversário, e decidi ficar com meus pais por um tempo. Zack e eu havíamos planejado uma pequena reunião após nosso aniversário para nossa família e já havíamos planejado e pago tudo, então decidimos agir como anfitriões perfeitos. Durante isso, recebi uma ligação da mãe de Zack pedindo-me para fazer as malas porque ela havia encontrado a garota perfeita para seu filho. Não dei atenção a ela e pedi que encarasse a realidade. Obviamente, ela não gostou e desligou a ligação. Voltei para casa para arrumar tudo para a reunião e falei com Zack sobre sua mãe. Zack estava bêbado e não respondeu a nada do que eu disse. No dia seguinte, a tensão entre Zack e eu era tão evidente que até meus primos distantes perguntaram se algo estava errado. Tentei falar com Zack, mas ele afastou minha mão e foi embora. Voltou com um envelope, dizendo que tinha provas de que eu o havia traído. Fiquei chocada e decidi abrir o envelope. Continha papéis de divórcio e algumas fotos inapropriadas de mim com outro homem. Não conseguia pensar em como isso era possível, mas ainda assim tentei explicar a Zack que não era verdade. Ele não me ouviu e pediu que eu saísse, acrescentando que deveria ter ouvido sua mãe e não se casado com uma família de caça-fortunas. Não conseguia entender tudo aquilo, então minha irmã decidiu me levar e fomos embora. Voltei para a casa dos meus pais e chorei, mostrando-lhes as fotos e tentando explicar que não havia traído Zack e que não fazia ideia do que eram aquelas fotos. Eles me consolaram, e minha irmã, depois de ver as fotos, nos disse que claramente estavam manipuladas. Tudo fazia sentido, e decidimos falar com Zack no dia seguinte. No dia seguinte, antes que minha irmã e eu pudéssemos sair, Zack bateu na porta. Pensei que talvez ele também tivesse sentido que algo estava errado, mas em vez disso, ele estava lá para me pedir que assinasse os papéis o mais rápido possível. Sentamos e expliquei a ele que não o havia traído e que as imagens pareciam falsas porque nem mesmo meu rosto estava claramente visível. Ele ouviu e depois respondeu que desde que viu as fotos, perdeu toda a confiança em mim e queria o divórcio. Fiquei surpresa e tentei convencê-lo, mas ele pediu que eu assinasse os papéis ou apresentaria uma ação por fraude contra minha irmã por roubar seu dinheiro, já que não havíamos redigido um contrato. Podia sentir meu coração batendo forte e pedi que por favor resolvêssemos as coisas em vez de terminar nosso relacionamento, mas ele estava decidido a terminar nossa associação e foi embora. Estava devastada, mas não queria me meter com ele devido ao seu status, então não li os papéis e assinei os documentos de divórcio. Também descobri que estava grávida de 2 meses durante tudo isso, e meu advogado decidiu pedir pensão alimentícia a Zack além da pensão que ele já estava me dando, da qual eu não estava ciente. Quando saímos do tribunal, Zack se aproximou de mim e em vez de me parabenizar pelo bebê, disse que estava feliz por estarmos encerrando o relacionamento porque éramos caça-fortunas. Estava de coração partido por seu comportamento, então não respondi. Com o tempo, Zack e eu nos tornamos civilizados e decidimos compartilhar a custódia do bebê, o que estava bem para Zack, enquanto sua mãe começou a exigir a custódia total em troca de mais dinheiro. Eu estava farta dela, então enviei um e-mail tanto para ela quanto para Zack dizendo que meu filho não estava à venda e que apresentaria acusações de assédio contra ela se ela tentasse algo novamente. Ao ler isso, Zack disse firmemente à mãe que se mantivesse fora disso. Sabia que as fotos inapropriadas eram falsas, mas não fazia ideia de quem poderia tê-las criado ou plantado. Até ouvir de um amigo de Zack que sua mãe estava tentando convencê-lo a se casar com uma garota de seu círculo. Zack estava bastante desanimado com o divórcio e ignorou sua mãe, mas agora todos sabiam o quão desesperada ela estava, porque aparecia em seu escritório todos os dias nas últimas 2 ou 3 semanas. Ao ouvir isso, juntei 2 e 2 e percebi que devia ser minha sogra quem criou essas imagens para criar uma ruptura entre mim e seu filho. Por um lado, estava furiosa com ela e queria me vingar, mas por outro lado, não queria que isso me incomodasse pelo bem do meu filho, então decidi deixar passar até o momento certo. 6 meses após nossos procedimentos de divórcio, recebi um e-mail da minha sogra. Foi enviado para a garota com quem minha sogra estava tentando fazer Zack se casar e acidentalmente adicionou meu e-mail. O e-mail era um plano para conseguir todo o dinheiro de Zack, com instruções para essa nova garota sobre como conquistá-lo, porque minha sogra estava prestes a se divorciar do marido e sabia que Zack não financiaria seu estilo de vida extravagante. Ela encerrou o e-mail com seu número, então liguei para ela e perguntei por que faria algo tão cruel ao seu filho. Levou um tempo para ela entender, mas não estava com medo, dizendo que eu podia contar a Zack o que quisesse e que ele ainda não acreditaria em mim em vez dela. Ela tinha razão, então desliguei a ligação e reencaminhei o e-mail para Zack. Tentei até ligar para ele, mas não atendeu, então assumi que ele devia ter lido e simplesmente não queria falar comigo. Nos meses seguintes, os procedimentos de divórcio continuaram, e dei à luz uma linda menina. Zack foi extremamente solidário de longe e criou um fundo fiduciário em nome dela. Ele não se casou com a garota e não ouvi muito de minha sogra, então considerei isso um sinal de que ela finalmente estava fora da vida dele.
O tempo passou e já havia passado um ano, finalmente confirmando o nosso divórcio. Eu havia me mudado da casa dos meus pais para um novo lugar e decidi deixar a cidade e começar uma nova vida depois que minha filha fosse um pouco mais velha. Um dia, tive uma visita inesperada à minha porta, Zack. Não tínhamos falado desde o divórcio, então foi surpreendente. Suas roupas estavam encharcadas de suor e parecia que ele havia corrido. Deixei-o entrar e perguntei por que estava lá. Ele me disse que lamentava o que havia acontecido e lamentava nosso divórcio porque agora conhecia a razão. Estava confusa, mas ele continuou dizendo que estava visitando a casa de sua mãe quando as coisas estavam ruins entre ela e seu padrasto. Estava vasculhando o armário dela para encontrar uma toalha e viu as fotos de mim sendo infiel. Ele ficou surpreso, pois nunca havia compartilhado essas fotos com ninguém além de mim, então as levou para casa secretamente. Depois lembrou-se de minha acusação de que as fotos haviam sido manipuladas e as fez revisar por um amigo fotógrafo alguns dias depois, que provou que minhas suposições estavam corretas. Foi então que percebeu que era obra de sua mãe e veio correndo para se desculpar. Comecei a chorar, não porque eu compadecesse, mas porque finalmente havia sido provada inocente. Eu disse a ele que deveria ter confiado em mim desde o início e que fiquei surpresa quando ele não respondeu ao e-mail que lhe enviei há 6 meses sobre sua mãe. Ele perguntou qual e-mail. Mostrei a ele em meu laptop e ele ficou boquiaberto. Explicou que era a primeira vez que via aquele e-mail e que atualmente estava noivo da garota que sua mãe queria que ele se casasse. Ambos nos sentamos em silêncio pensando no que fazer a seguir. Finalmente, depois de não falar por 1 hora, ele sugeriu que nos encontrássemos novamente depois de organizarmos nossos pensamentos e foi embora. Atualização 1. Zack e eu planejamos nos encontrar em minha casa no dia seguinte. Ele me disse que não havia lido o e-mail antes porque estava marcado como spam em sua caixa de entrada. Leu com detalhes e percebeu que sua mãe realmente havia conseguido alguns papéis assinados por ele, dizendo que era para garantir que algumas ações fossem reservadas para nossa filha. Ele achou estranho, mas assinou para evitar que sua mãe o incomodasse para se casar com aquela garota novamente. Acrescentou que ficou noivo da garota uma vez que sua mãe se separou de seu padrasto e pediu que ele se casasse com a garota em estado de embriaguez no hospital porque ela havia sofrido uma intoxicação alcoólica. Mais tarde, quando as coisas melhoraram, ela conseguiu que ele assinasse outro conjunto de papéis, dizendo que eram contratos de fornecedores relacionados ao seu noivado. Leu os contratos e, à primeira vista, não pareciam suspeitos, então assinou. Disse que não tinha ideia do que tratavam esses papéis e agora estava assustado. Ambos decidimos que o melhor seria entrar em contato com seu advogado o mais rápido possível. O advogado de Zack, que era irmão de seu padrasto, ficou chocado com a audácia de minha sogra ao realizar um plano tão elaborado. Simpatizou conosco, mas queria que soubéssemos a verdade, isso não era evidência suficiente contra ela. Mencionei o e-mail e ele disse que ela poderia encontrar 100 maneiras de provar que não era dela. A única maneira de recuperar os papéis legalmente seria obter uma confissão dela. Zack e eu agradecemos pelo seu tempo e fomos para nossas respectivas casas para pensar sobre isso e manter o segredo por enquanto. Atualização 2. Esta atualização é para o próximo mês completo. Sabia que a mãe de Zack não gostava muito de mim, então pensei que talvez irritá-la pudesse levá-la a confessar todo o seu plano. Obtive a aprovação de Zack e liguei para minha sogra no dia seguinte com um gravador de chamadas ligado. Ela não atendeu até a 3ª vez e foi muito rude, perguntando por que eu estava incomodando. Eu disse que iria direto ao ponto, já que não gostava de falar com ela também, e perguntei por que ela destruiu meu casamento com Zack. Ela ficou desconcertada e não sabia o que dizer. Continuei dizendo que sabia que ela tinha algo a ver porque estava planejando tomar toda a riqueza de Zack, e só queria saber por que destruir nosso casamento era crucial. Depois de várias tentativas fracassadas de mentir, finalmente disse a verdade. Disse que não havia maneira de Zack considerar qualquer coisa que ela dissesse enquanto eu estivesse em sua vida. Disse que ele confiava em mim mais do que em qualquer pessoa, e quebrar sua confiança em mim o enfraqueceu e o tornou vulnerável, permitindo que ela se aproximasse dele. Admitiu ter feito com que um amigo manipulasse as imagens e as enviasse para o escritório de Zack. Fiquei triste ao ouvir isso, mas tentei obter mais detalhes sobre o e-mail dela, mas ela não disse uma palavra, então desliguei a ligação. Enviei o áudio para Zack e ele o ouviu e me contou seu plano para obter informações de sua atual noiva no dia seguinte. Zack pediu a ela que se encontrasse com ele em um restaurante elegante, já que não tinham tido nenhum encontro antes do noivado. Começou perguntando sobre sua família. Ela não conseguiu responder as perguntas mais básicas sobre seus pais e Zack ficou frustrado. Pediu que ela dissesse a verdade antes que fosse tarde demais, considerando o quão rápido sua mãe estava avançando com seu plano. Ela cedeu e lhe disse que não era realmente a filha da amiga de sua mãe, mas uma universitária que conheceu em uma aula de yoga. Disse que confiou em sua mãe seus problemas financeiros, e sua mãe ofereceu uma solução: fingir ser de uma família rica e se casar com Zack para eventualmente conseguir seu dinheiro.
Disse que sua mãe falava mal dele, afirmando que era a vítima cuja fortuna havia sido roubada por ele, o que a motivou a recuperá-la. Zack ficou emocionado e ofereceu dinheiro para sua educação se ela decidisse se juntar a ele para expor sua mãe. Ela disse que pensaria sobre isso e foi embora. Zack passou pela minha casa depois disso e me contou tudo sobre sua nova noiva. Naquele momento, recebeu uma ligação dela dizendo que estava pronta para trabalhar com ele porque não se sentia bem enganando alguém como sua mãe estava enganando-o. Zack agradeceu e disse que a contataria com um plano em breve. Atualização 3. Contei à minha irmã sobre tudo isso na esperança de obter algumas sugestões, e ela teve a ideia de um plano para pegar minha sogra confessando seus planos de roubar a fortuna de Zack. Coloquei Zack em uma chamada enquanto minha irmã descrevia o plano. Disse que como tínhamos acesso à noiva de Zack, que também era cúmplice de sua mãe, poderíamos pedir a ela que organizasse uma reunião privada com a mãe de Zack, pedindo que ela contasse os detalhes do plano ou revelasse tudo na frente de Zack. Se a mãe de Zack concordasse em falar com ela, ela poderia instalar câmeras secretas em sua casa, gravando a conversa e pegando-a em flagrante. Zack concordou e perguntou à sua noiva se ela estava disposta a fazer isso. Ela concordou e prosseguimos com o plano. Vamos chamá-la de Stacy. Stacy ligou para a mãe de Zack e pediu que se encontrassem para discutir mais o plano, mas enfrentou objeções, perguntando por que estava tão interessada. Stacy disse que não tinha certeza das intenções da mãe de Zack e queria fazer parte do plano completo para evitar ser enganada. A mãe de Zack hesitou, mas concordou em se encontrar com ela em sua casa no dia seguinte. Instalaram câmeras atrás de vasos e pinturas e esperaram pela mãe de Zack. A mãe de Zack chegou e se sentou. Antes que Stacy pudesse oferecer algo, Stacy pegou a deixa e perguntou sobre os documentos que a mãe de Zack havia feito com que Zack assinasse. Ela perguntou como Stacy sabia sobre isso. Stacy disse que Zack a havia informado. A mãe de Zack respondeu que os documentos eram da propriedade de Zack e de suas economias bancárias. Stacy perguntou se isso não era suficiente. A mãe de Zack disse que para manter seu estilo de vida precisavam fazer muito mais. Acrescentou que seu próximo plano era fazer com que Stacy e Zack se casassem, fazer de Stacy a indicada para a empresa de Zack e depois fazer com que Zack morresse em um acidente, para que o dinheiro fosse automaticamente para ela. Stacy ficou chocada, mas continuou perguntando se medidas tão extremas eram necessárias. A mãe de Zack justificou o planejamento do assassinato dizendo mentiras sobre Zack. Stacy não disse muito para evitar revelar sua identidade e simplesmente concordou. Perguntou qual era o plano e a mãe de Zack respondeu que pensariam nisso em breve. Assim que ela saiu, Stacy nos ligou e nos mostrou as filmagens. Todos, incluindo minha irmã e eu, estávamos com lágrimas nos olhos ao pensar em como minha ex-sogra era terrível e em como deve ter sido difícil para Zack testemunhar isso em primeira mão. Zack se manteve firme e disse que tinha outro plano para pegar sua mãe em flagrante. Atualização 4. Zack, depois de ver o vídeo, estava certo de que era suficiente para prendê-la, mas queria mostrar suas verdadeiras cores a todos antes de entregá-la à polícia. Disse que como sua mãe estava atrás de sua empresa, ele fingiria entregá-la a ela após sua morte. Dessa forma, Stacy não teria que se casar com ele e ele poderia pegar sua mãe com as mãos na massa na frente de todos. Todos concordamos porque era sua vingança por tudo que havia passado. No dia seguinte, mostramos o vídeo ao seu advogado e contamos sobre o plano. Ele concordou com isso desde que ninguém saísse ferido. De acordo com seu plano, Zack chamou sua mãe à sua casa, dizendo que era urgente. Sua mãe veio e ele lhe disse o quão vazia sua vida havia se tornado depois de se divorciar de mim. Disse que desejava deixar o negócio e tudo para viver uma vida tranquila nas montanhas. Sua mãe tentou fazê-lo mudar de ideia, mas Zack disse que sua decisão era final e queria torná-la indicada para sua riqueza assim que falecesse. A mãe de Zack ficou surpresa, mas feliz. Disse que queria que ela assinasse alguns papéis antes que pudesse começar o processo e que organizaria uma festa de despedida para se despedir de todos uma última vez, depois que seu testamento estivesse pronto, ao que sua mãe concordou. Os papéis que ela assinou eram aqueles que ela havia feito com que ele assinasse antes, e ele obteve acesso a eles através de Stacy logo após sua reunião com Zack. Sua mãe ligou para Stacy para tirá-la do plano. Disse que pagaria a Stacy uma vez que obtivesse o dinheiro. Stacy perguntou qual era o plano para Zack e em sua empolgação, ela deixou escapar como planejava empurrá-lo pela sacada em sua festa de despedida, obtendo assim toda a riqueza. Stacy informou a Zack por mensagem de texto. Zack fez todo o trabalho. Fez com que sua mãe assinasse os papéis, fez seu testamento falso e planejou toda a festa para o próximo mês. Organizou um show de luzes para sua festa de despedida apenas para lançar luz sobre sua mãe quando ela o empurrasse. Seu plano era apagar as luzes enquanto ele e sua mãe estivessem na sacada, depois se substituir por um manequim que ela empurraria. Também instalou câmeras noturnas para obter provas mais tarde. Tudo saiu conforme o planejado. Zack cumprimentou a todos e declarou suas intenções.
Sua mãe seguiu com um discurso muito emotivo sobre perder seu filho. Fui convidada com minha filha, e a mãe de Zack não perdeu a chance de me fazer sentir inferior a ela, mas a ignorei. No final da noite, ela começou a procurar por Zack para falar em particular na sacada. Zack estava convenientemente já lá, então ela o seguiu. Começou dizendo o quanto o amava e o quanto era difícil deixá-lo ir, depois mudou para temas focados em dinheiro sobre manter seu estilo de vida. Assim que apagamos as luzes, ela considerou que era sua chance perfeita de empurrar Zack pela beirada. Zack rapidamente se substituiu por um manequim e ouvimos um baque. Zack aplaudiu e a Lucy focou em sua mãe, pendurada na beirada para ver se era Zack quem havia caído. As luzes voltaram e ao ver o manequim no chão, todos a olharam. Ela ficou atonita e tentou fugir, mas Zack a pegou e a apresentou a todos. Fez um discurso explicando tudo enquanto sua mãe continuava fazendo um escândalo. Liguei para o 911 e a mãe de Zack finalmente foi presa. Atualização 5. Esta será a última atualização sobre essa saga. Depois da festa, ninguém pagou a fiança da mãe de Zack, incluindo seu marido e seus pais. Ela foi apresentada ao tribunal logo depois e, com base na petição contra ela por parte de Zack, foi acusada de tentativa de assassinato e fraude financeira, ao que ela se declarou não culpada. O advogado de Zack lhe disse que, embora ela se declarasse não culpada com as provas que tinham, não havia nada com que se preocupar. O padrasto de Zack também finalmente entrou com um pedido de divórcio contra ela. Zack deu o dinheiro para Stacy frequentar a faculdade e decidiu cuidar financeiramente de sua educação. Ele também voltou para minha casa e me perguntou se eu queria dar outra chance ao nosso relacionamento. Eu disse que não por enquanto, já que ele havia passado por muita coisa, mas garanti que ele sempre teria meu apoio. Zack concordou e foi embora. O negócio da minha irmã começou a florescer, então ela devolveu o dinheiro que havia pego de Zack. Zack decidiu tirar alguns meses de folga do trabalho e foi ficar em sua cabana nas montanhas. Eu, por outro lado, comecei a trabalhar com minha filha, que já estava mais crescida, e estou planejando me mudar para outro lugar para melhores oportunidades. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.